Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei, especial, tô aqui na minha casa ministerial, né? Tá um tempo bem chuvoso, mas, né, o ministério continua, a vida continua. O joinvilense tem que estar acostumado com a chuva, né? A gente não pode se deixar abalar por essas questões. Tivemos um final de semana assim bem intenso, tivemos o bazar, foi um sucesso. Começamos o bazar com fila, né? Tinha vários já pessoas que utilizam, né, para vender em brechó, né, já aguardando porque vieram no primeiro, viram que foi bênção. Você que gosta de bazar, a gente tá tendo sempre uma vez por mês ali, geralmente no segundo sábado. E então você está convidado a fazer parte, foi bênção. Infelizmente tivemos o falecimento, a perda de uma irmã muito amada, que é a Neia, né? Essa querida descobriu uma doença assim muito próxima, né? E acabou falecendo em casa da forma que ela gostaria, estando com a família dela, né? Então o Senhor sabe o que cada um precisa, né? Faz o melhor para cada filho. E né, ali no domingo, passamos o domingo velando a nossa irmã. Sabemos que ela está com o Pai, que é nosso alvo, nosso foco, aquilo que realmente é o que todos nós deveríamos desejar e ansiar, que ela estar com o Pai. Ela está, chegou antes de nós, e foi chamada primeiro por Deus, coração bom e puro, né? Estamos orando, intercedendo pela família, e juntos sabemos que vamos superar essa saudade, porque logo estaremos todos juntos, né? Hoje eu tô com vocês aqui com a camisa da Blessed, da coleção Feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor, né? Amarelinha, linda, maravilhosa. Eu peguei hoje porque vem lá da Barra do Sul, né? Então foi uma bênção, né? Já fazendo uma publi, né? Porque a Renata é uma bênção, né? Esse projeto dela é uma bênção, né? Eu achei muito legal ela ter esse cuidado, né, de fazer essa coleção do Brasil, né? Já que nós estamos em época de eleição, é muito necessário falarmos de eleição, os cristãos se posicionarmos. Eu acho que já caiu por terra, glórias a Deus, essa ignorância no sentido de falta de informação, tá? Sempre que eu cito os termos, eu cito no real sentido da palavra, tá? E não no pejorativo que a sociedade acabou levando, como medíocre, ignorante, essas coisas é no real sentido da palavra. Pessoa média, pequena, que aceita, né, a coisa na média, ignorante, sem informação, sem conhecimento, e não no pejorativo como as pessoas levam hoje em dia, tá? Então, eu acho que já caiu por terra, né, esse lema de que religião e política a gente não discute, que o cristão não pode se envolver na política, né? Se a política são os representantes da sociedade, nós como cristãos temos que ter a nossa representatividade lá. E por negligenciarmos isso por tantos anos é que penamos hoje com leis absurdas, né, que afetam diretamente a nossa família, os nossos princípios. Mas isso tem cada vez mais diminuído, né? Os cristãos têm se posicionado, tem ido a política também nos representar, glórias a Deus, temos candidatos cristãos. Por isso que você, como cristão, se você se diz cristão, é pequeno Cristo, é quem segue os passos de Jesus, o exemplo de Jesus no caso, né? Então, se você segue a palavra de Deus e os seus princípios, você tem o dever e a obrigação, como uma ordenança pela palavra, como filho do Senhor, de eleger cristãos, homens e mulheres que são cristãos, que realmente lutam por princípios cristãos, né? Não adianta, porque eu sou partido A, partido B, ou eu não gosto da forma desse, não gosto da forma daquele. Importa o seu partido, as pessoas que você escolher, as pessoas que você definir, tem que defender princípios cristãos. Melhor ainda se forem cristãs na sua vida pessoal, mas se não forem, no mínimo que defendam princípios cristãos. E esse é o nosso dever, essa é a nossa luta para essa eleição, porque nós sabemos que ano que vem nós teremos uma grande perseguição, nós teremos, se, né, nós não nos unirmos e fizermos algo concreto, que é elegermos candidatos que defendam princípios cristãos, nós passaremos sim por perseguição religiosa,
né, os jovens que estão se iludindo, achando que vai ser bênção votar no Lula, no PT, saiba que ano que vem a gente vai ter restrição na rede social, ou seja, você está dando um tiro no pé, está se afundando para ano que vem não ter nem a sua boa rede social para falar o que quer, para falar o que pensa, né? Para sair para viver o mundo que você gosta, porque muitos só vivem o mundo virtual hoje em dia dos jovens, né? Então nem isso você vai ter mais, ou seja, é um tiro no pé, né? Eleger um candidato desse, ainda que você não concorde com os demais, mas infelizmente a gente vai passar por muitas restrições e uma vida que eu sei que nenhum de nós quer, né? Nós sabemos que nós já passamos muitas lutas, o Brasil em si tem um histórico político bem crítico e deplorável, mas nós sabemos também que é uma palavra declarada do Senhor sobre a limpeza da corrupção no Brasil, no governo brasileiro, e no avivamento que viria a partir da justiça de Deus que já foi feita na igreja, que sempre começa pela igreja, agora está sobre o governo do Brasil, e isso trará o avivamento para as nações, porque nós vamos ser um testemunho vivo do poder do Senhor, de quão feliz é a nação que tem Deus como Senhor, que é o que nós temos visto. Nosso presidente hoje declara que a nossa nação, que a nação brasileira é do Senhor. A primeira-dama é uma mulher sábia, temente ao Senhor, que também declara, que se posiciona, que intercede, que ora, que é uma coluna de oração como mulher, como primeira-dama. Então nós sabemos o diferencial que a gente vai fazer nessas nações que já estão sendo perseguidas, e como um testemunho de vida de ter um governo limpo, né? Então com certeza a gente vai ter um novo ano, esses próximos anos, assim, vivendo um sobrenatural, não só na igreja, mas também no governo e consequentemente em toda a sociedade, em todas as nações. Nós vamos ser como braseiros, como brasileiros, que é o original do nosso nome. Nós vamos ser brasas vivas para as nações, nós vamos mover as nações e levar a paixão pelo Senhor, a paixão por Jesus, a paixão pelo Espírito Santo a todos, para que o Senhor Jesus volte e tenha sua noiva apaixonada, para que as coisas se cumpram e nós possamos realmente estar apaixonados, estar firmados no Senhor, amém? Então, glória a Deus, eu senti mesmo de falar sobre a questão política, né? Eu creio que vocês vão entender a nossa necessidade de posicionamento, porque nós estamos realmente numa linha, nós chegamos num tempo que não há como se anular. Então, em nome de Jesus, se você é cristão, ou se você não é cristão, mas você gosta da sua liberdade na internet, você gosta da sua liberdade de ir e vir, de trabalhar de autônomo como você quer, de fazer as coisas com liberdade, ter as suas coisas de casa com liberdade, sem que o governo interfira nos seus bens, então se posicione. Não é o momento de votar nulo e branco, em nome de Jesus. Não seja ignorante, sem conhecimento, sem entendimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Vote em pessoas cristãs que defendem princípios cristãos da vida, da família e princípios realmente de liberdade, de democracia. Não seja levado ao engano, porque você vai levar uma nação toda a essa consequência, amém? A palavra que o Senhor nos deu hoje, se continuando ali o Salmos 34, né? Vai ser o versículo 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós sabemos que os justos que o Senhor fala não são aquelas pessoas todas certinhas, todas que fazem tudo certinho, até porque nenhum ser humano consegue fazer tudo certinho sempre. Os justos são justificados pelo sangue de Cristo, né? Os justos são aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor. Os justos são aqueles que hoje vivem pela graça do Senhor, pela graça do seu poder, pela graça do seu amor, né? São lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e hoje são reconciliados com o Pai. Então nós justos, justificados por Cristo, né? Somos
alvos do Senhor, né? Os seus olhos estão sobre nós como filhos do Senhor, né? E os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Então nós, como nação, como pessoas, nós podemos nos dirigir ao Pai com ousadia, com fé, com confiança de que o que a gente clama, que o que a gente determina, com o que a gente ora, vai surtir efeito, vai ser ouvido, vai ser concretizado, se está alinhado com a palavra dele, né? E é um bem maior. Então nós sabemos que nós podemos pedir com ousadia. Nós podemos e devemos jejuar, orar, clamar, interceder pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que ainda não conhecem Jesus, que ainda não tiveram um encontro, ou já tiveram e se decepcionaram porque olharam para as pessoas e se esqueceram de focar em Cristo, porque pessoas são falhas, mas Jesus não, né? Então, quando você tem os olhos fixos nele, você não sai do ambiente do corpo de Cristo, você permanece fiel e firme. Por quê? Porque a tua esperança está no Senhor, o teu foco está no Senhor, o teu modelo é Cristo, e o modelo de Cristo é aquele que realmente passa por vários momentos difíceis, mas permanece fazendo e falando aquilo que ele vê e ouve do Pai. Então a gente pode estar orando por essas pessoas que se decepcionaram com homens e mulheres e se desviaram do foco, né? Se magoaram, preferiram, né, dar a vez para a raiz de amargura do que para o perdão, para o conserto, para a reconciliação, porque quando nós não perdoamos, é nós que nos escravizamos, somos nós que passamos a ficar ali, né, amarrados à pessoa, carregando um peso de culpa, né, sobre as nossas vidas. O perdão é para nós. Nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, é para nós sermos livres do peso da raiz de amargura, né, do desconforto de viver uma vida amarga, né, porque do nosso interior vão fluir rios de água viva se nós estivermos alinhados com Cristo, com seu testemunho, com a sua palavra. Agora, quando a gente prefere dar vazão e deixar essas raízes de amargura pelas pessoas ficarem dentro do nosso coração, não há como surtir duas fontes do nosso coração, amarga e pura. Não há. Ou você decide, opta por deixar fluir o rio de Deus, do Espírito Santo da sua vida, ou você opta por ficar com essa raiz de amargura das pessoas que você se ofendeu e não consegue perdoar, porque a gente nunca vai sentir de perdoar. Perdão é uma decisão. Você fala o nome da pessoa, você fala o que ela fez para ti e fala para o Senhor: eu perdoo essa pessoa por isso, por isso, por isso. Ele vai lhe trazendo o alívio, o sentimento, a paz, e vai limpando a sua fonte, vai colocando sal sobre a nascente para que toda a água volte a se tornar cristalina, né? Ele tem ministrado muito isso ao meu coração, porque uma pessoa amargurada, ela destila amargura, ela tem um discurso assim que gera atrito, né? Que gera desconforto, que dá um mal-estar nos ouvidos. Por quê? Porque tu tem essa raiz de amargura por causa das pessoas, você se ofendeu, se chateou com coisa que as pessoas fizeram, mas você não precisa permanecer nesse lugar. Nós somos sensíveis, pode acontecer de a gente se entristecer com a atitude das pessoas, se decepcionar, se irar, se revoltar, não se acreditar em atitudes que pessoas que deveriam, né, cuidar de você às vezes passam. Mas a gente tem que aprender um segredo muito importante: aprender a separar atitudes de pessoas. Se a pessoa falhou com você, ela tem um motivo para ter agido daquela forma. Não justifica, né? Quando, por exemplo, ela falhou porque pessoas falharam com ela se tornou fechada, né, amargurada, e hoje age dessa forma. Não justifica, porque conhecendo a palavra de Deus, a gente tem um exemplo de José, que foi mega, né, pisado, machucado,
e ainda assim Ele sempre deu o seu melhor em cada ambiente, com todas as pessoas que o Senhor colocou à sua volta. Ele nunca tratou as pessoas do presente como as pessoas do passado trataram. Ele sempre honrou e sempre fez o seu melhor, e entendendo que havia um propósito, e o Senhor lhe colocou sobre o propósito o qual o Senhor tinha feito para ele. Agora, mas a gente entende porque certas pessoas agem dessa forma, mas não justifica para quem conhece a palavra de Deus, né? Então, mas são atitudes que elas fizeram errado. Agora, isso não determina quem elas são, porque às vezes é só uma raiz de amargura, é só algo que ficou do passado mal resolvido, mas não quer dizer que elas sejam totalmente assim. Elas estão com atitudes erradas que nós precisamos discernir, respeitar, às vezes exortar e mostrar como um espelho: você está errado. Por isso a necessidade de nós sempre termos uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, porque ninguém é autossuficiente, todos nós somos sujeitos à falha, e nós precisamos de pessoas que nos apontem e nos digam aonde estamos falhando. Porque quando a gente fica sem essa cobertura para nos orientar e nos trazer ao centro, a gente corre o risco, infelizmente, de perder pessoas boas do nosso lado, porque não tivemos uma dosagem, uma pessoa que falasse na nossa cara, no nosso coração, tratasse com a gente nas nossas falhas, naquilo que a gente precisa melhorar, amém? Então, se você sabe separar pessoas de atitudes, você vai saber que há muitas pessoas boas, que as pessoas são boas, têm um coração bom, têm um bom propósito, estão fluindo, estão se dedicando a viver o melhor do Senhor, mas elas também estão sujeitas a ter atitudes negativas que machucam, que magoam, que são opressoras, mas não deixam de ser boas pessoas, né? Então, quando você faz essa separação, você vive melhor. E nisso, a gente sabe que muitos se magoam, se ofendem, porque a ofensa é uma isca poderosa de Satanás. O livro da Isca de Satanás, de John Bevere, fala sobre isso, né? E ele é creio que seja um best-seller, porque é um livro muito, muito tremendo e muito pontual para os nossos dias, porque a ofensa é muito usada, né, para nos machucar, para nos tirar do propósito. Mas o nosso foco tem que ser Cristo, porque Jesus sofreu tudo o que sofreu, passou tudo o que passou por pessoas que Ele cuidou, que Ele tratou, que Ele amou. Então, e Ele sabia, porque Ele é Deus, né? Mas ainda assim Ele fez, Ele se dedicou, e nós, quando se intitulamos cristãos, seguimos o seu exemplo. Então, nós devemos focar nele e não nas pessoas, amém? Então, por essas pessoas que a gente determina, que a gente clama, a gente sabe que a gente pode orar sim, que elas podem voltar para Cristo, né? O ambiente onde a gente está no nosso ministério, devemos interceder pelos nossos pastores, pelas autoridades espirituais, pelos líderes, pelos membros, né? Pelas famílias que a gente percebe às vezes num olhar que não está muito bem, que tem algo errado, que estão com atitudes diferentes. A gente ora, a gente intercede, a gente clama, porque os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos para nós. Então a nossa oração tem poder, a nossa fala é um decreto, né? Então o poder de vida e de morte está na nossa língua, então a gente deve usá-lo com convicção e com confiança, com autoridade mesmo, né? Para promover aquilo que o Senhor tem para nós e para o ambiente onde a gente está, para o nosso trabalho. Está com dificuldade no trabalho, vai todo dia já declarando bênção, declarando um dia bom, declarando que o ambiente vai mudar, que as pessoas vão mudar, que as coisas vão melhorar, as coisas vão se resolver, que vai ser um ambiente de paz, que onde eu botar a planta dos meus pés eu vou levar paz. Eu sou uma pessoa pacificadora, eu sou como Cristo, eu sou manso, eu sou humilde, eu tenho o meu temperamento, eu sei que eu sou enérgico, eu sou intenso, mas eu levo o amor de Cristo, ainda com a minha forma de falar, diferente das dos meus irmãos, mas eu levo Cristo, porque é algo que as pessoas se enganam e muito, né? É que a nossa fala, quando ela é direta e ela é clara, ela tem falta de amor. Não, ela não tem. O Senhor Jesus mesmo, quem Ele teve que chamar de hipócrita, Ele chamou de hipócrita. Quem teve que chamar de mentiroso, né? Tantas outras coisas que ele citou ali nos sermões dele, ele falou especificamente o que cada pessoa é conforme as suas atitudes, porque isso não é falta de amor, pelo contrário, é chamar a verdade, trazer à luz aquilo que nós precisamos melhorar. Pior seria, eu creio, né? Eu tenho como falta de amor as pessoas que
lambem feridas, pastores e líderes que lambem feridas, que permitem que alguns irmãos fiquem da forma que estão, né? A gente tem que chamar, tem que conversar, tem que resolver. Isso é bênção, é ao meu ver, né? E também é o modelo que Jesus nos deixou. Então, o nosso poder de fala é extremamente importante, o nosso poder de fala é muito, muito primordial, é muito especial, ele pode mudar qualquer ambiente. Às vezes a gente está se deixando levar pelos rótulos, pelas decepções, pelos olhares dos outros a nosso respeito e esquecemos aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito. E nós temos que replicar, declarar e nos tornarmos convictos daquilo que o Senhor fala ao nosso respeito, porque é isso que vai nos gerar identidade firmada nele, para que possamos cumprir o propósito que ele tem sobre as nossas vidas. Então que a gente permita, que a gente se abra, que a gente deixe que o Senhor faça em nós aquilo que ele já tem determinado, aquilo que ele gostaria, e que nessas eleições, em nome de Jesus, todos os dias nós possamos declarar que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que aquele que se humilha, né, que se volta a mim, o Senhor sara e restaura a sua terra, né? Que nós queremos que o Brasil seja do Senhor, que nós possamos orar todos os dias e declarar sobre a nação, orando pelas autoridades, orando pelos candidatos, para que se cumpra em nós a vontade do Senhor e que ela seja boa, perfeita e agradável, amém? A outra palavra que o Senhor me deu está lá em Jeremias 48, que diz assim: mensagem do Eterno com relação a Moabe, mensagem do Eterno dos exércitos de anjos, mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Destruição para Nebo, que seja arrasada, Kiriataim seja desonrada. Perdão, não é esse. Falha. Então, é Jeremias 45, onde diz assim, ó: foi isso que Jeremias contou a Baruque, no 4º ano do reinado de Joaquim, enquanto estava recebendo a palavra ditada do profeta. Estas são as palavras do Eterno, o Deus de Israel. A você, Baruque, você diz: esses são dias maus para mim. É uma desgraça atrás da outra. O Eterno está amontoando o sofrimento. Estou exausto e não há fim à vista. Quantos de nós, né, no nosso dia a dia, a gente só vê desgraça, a gente só vê o lado negativo, ó céus, ó vida. Então a gente às vezes fica lá remoendo coisas desde a infância, que eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquele outro. Continua assim, né, até hoje, casou, teve filhos, não teve filhos, tá solteiro, tá trabalhando, não tá trabalhando, tá estudando, não tá estudando, sempre quis estudar, nunca consegui, queria o trabalho tal, não consegui, queria estar fazendo isso, não deu. Sempre vemos o lado negativo de todas as coisas, né? Sendo que só de nós respirarmos, para quem já teve, né, um ente querido com problema respiratório, ou se você mesmo já passou por isso, você daria valor a simplesmente uma respiração. A gente tem sempre muito, 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 muito mais a agradecer do que a murmurar. E continua no versículo 4 assim, ó: mas o Eterno diz: olha em volta, o que eu construí, estou para destruir. O que eu plantei, estou para arrancar. E estou fazendo isso em todos os lugares, em toda a terra. Então esqueça esse negócio de fazer grandes planos para você. As coisas ficarão piores antes de melhorar, mas não se preocupe, vou manter você vivo em todo esse processo. O Senhor, Ele criou todas as coisas. Quando nós começamos a nossa vida com Ele, Ele vai desconstruir em nós muitas coisas. Ele vai arrancar de nós muitas coisas, o qual nós nos apegávamos como segurança sobre a nossa vida. E a gente tem a tendência de achar que a nossa vida então está virando um caos, porque eu estou perdendo muita coisa que era muito valorosa para mim, mas não. Quando você está caminhando com o Senhor, naquele propósito e processo ao qual Ele projetou para você, porque a nossa origem é o Senhor, nós somos do Senhor, os filhos são heranças do Senhor. O Senhor criou todas as coisas, inclusive a nós.
Então, quando Jesus veio, foi para nos reconciliar com Ele. E nos reconciliando com Ele, Ele nos leva de volta à nossa origem. E a nossa origem é o Senhor, né? Então, se a gente, para voltarmos a essa origem, para sermos restaurados para o propósito, nós temos que perder muitas coisas que nós garramos por aí nesse caminho tortuoso, né? De bens materiais ou de pessoas ou de coisas que ocupam o espaço do Senhor na nossa vida, para que Ele venha e seja o centro de tudo, para que Ele venha ser o lugar que é dele de verdade, né? Então, ou seja, Ele vai desconstruir, vai restaurar e tornar novo tudo aquilo que realmente veio dele e já está em nós, mas nós distorcemos com esse caminhar, porque é isso que Satanás faz, ele não cria nada novo, ele distorce tudo aquilo que vem do Senhor. Então há muitas ideias em nosso meio, na nossa mente, no nosso dia a dia, muitas práticas que a gente tem que devem ser restauradas, porque foram distorcidas pela nossa, por esse período que nós passamos afastados do Senhor, ou até no Senhor, mas não realmente alinhados com a sua palavra e com o seu propósito, entende? Então o Senhor nos diz, as coisas ficarão piores antes de melhorar, ou seja, antes de você estar alinhado e desapegado das coisas daqui, ali no processo de restauração, né, tirando toda essa distorção, eliminando todos esses resíduos, para que você fique 100% alinhado com a sua origem, que é o Senhor, vai ser doloroso, vai ser sofrido. Vai ser uma visão vai parecer para você e para todos que as coisas estão ficando só piores, que realmente está tudo piorando, mas isso antecede o plano final, o propósito final, que realmente você está alinhado à sua origem, você está com a sua identidade firmada no Pai, você está 100% nele, né? E não tem coisa melhor do que estarmos no centro da vontade do Senhor, vivendo os propósitos do Pai, né? Então até lá é um processo doloroso, e Ele te diz, mas não se preocupe, eu vou te manter vivo em todo o processo. Nós estaremos vivos, só que Ele vai alinhar o nosso coração ao dele. O nosso anseio vai ser agora a eternidade, vai ser a volta de Cristo, vai ser o que é eterno, vai ser a sua palavra, a sua presença, e viver o nosso dia a dia no Espírito, porque nós somos seres espirituais e não mais no corpo e na alma, no natural. Não, o que a gente conseguir adquirir aqui, o que Ele nos der para ser mordomos de tudo aquilo que Ele confia nas nossas mãos, nós vamos fazer com zelo, com excelência, vai ser bênção, mas isso não tem mais apego, não tem mais valor para nós. Estando na nossa mão ou não, a gente continua felizes, alegres, satisfeitos no Espírito, satisfeitos em Deus, porque Ele é maior nas nossas vidas, amém? Eu vou até colocar a pregação do meu esposo no domingo, né, que Jesus é maior, o nosso de Jesus é maior. Vocês vão ser impactados com o que Ele ministrou. Então, esse processo de alinhamento, de restauração, nosso processo de santificação, de aperfeiçoamento até o final da nossa vida ou até a volta do Senhor Jesus é tremendo, é doloroso, é difícil. Então, se eu não venho para a vida cristã querendo uma vida de flores, uma vida de tranquilidade, uma vida sem aflições, porque as aflições fazem parte do processo e são para todos os níveis, todas as classes, todo tipo de pessoa, todos, porque Jesus se doou por uma multidão, caminhava longos períodos pela multidão, jejuava, orava, chorava, se doava para ser morto e crucificado, para ser rejeitado, ser insultado, ser menosprezado. Ele não quis para si, ele esvaziou-se de si mesmo, não usou por usurpação ser igual a Deus, ainda que fosse Deus. Então, quiçá nós, entende? Não é
Não bate na lógica do Senhor de um cristão que queira seguir uma vida em Cristo, querer glória, querer uma vida fácil, querer bens materiais, ainda que Deus nos dá, porque todos os homens, grandes homens da Bíblia sempre foram prósperos e muito prósperos. Jesus teve um propósito para vir humilde como carpinteiro, porque Israel esperava um rei poderoso. Então houve uma questão específica para Jesus vir na sua simplicidade e na sua humildade, para que as pessoas o seguissem pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Houve um propósito específico, mas para todos os seus filhos, homens e mulheres de Deus, eles sempre gozaram de prosperidade, sempre, ou seja, porque o Pai nos dá o melhor dessa terra. Só que aqueles que não têm o coração no financeiro, aqueles que não têm o coração no bem material, que entendem que são mordomos, que se tu ganhar algo aqui, lá na frente, Deus te mostrar alguém para entregar, você entrega na hora, você não resiste, você dá, você é na liberalidade, porque Deus tem grandes coisas para nós, e quanto mais desprendido das coisas naturais, da palha deste século, mais grandes coisas no Espírito e no reino o Pai vai te confiar, amém? Ele tem grandes coisas para nós, enche teu coração de expectativa, porque o que Ele tem para nós é tremendo, amém? E o Senhor está às portas, vamos orar, vamos interceder, clamar pela nossa nação e aguardar ansiosamente pelo Senhor, incendiando todos à nossa volta como agentes de transformação e do avivamento que nós queremos viver, amém?